E aí, gente, era isso aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema bem importante aqui na Nature, é, que é um editorial que fala sobre um ponto que eu não concordo, por exemplo. Eu vou deixar a tradução aqui depois, mas tá dizendo que deveria Nature, um jornal acadêmico extremamente importante na área de ciência, ciências biológicas, ciências relacionadas à química, física, endossar candidatos políticos. Eles dizem sim, quando a ocasião demanda isso. Aí ele vai falar que endorçamentos políticos nem sempre ganham os corações e mentes, mas os candidatos que ameaçam é, uma, uma saída da razão e ir contra a razão, né? A ciência deve falar. Aí aqui tá, por exemplo, o Biden e o Trump na discussão deles antes das eleições, né? E o meu ponto aqui, na verdade, deixa eu só deixar para português, é dizer o porquê que isso tá errado na prática. Tem várias razões que a gente pode começar a falar isso. Mas uma das principais é que ciência em si. O que é ciência? Ciência não é só física, ciência não é só astronomia, ciência não é só matemática, não é só química, não é só física. Várias áreas abrangem o que a gente chama de ciência. E isso é uma definição europeia, né? Talvez no Ocidente ainda há esse contexto de que ciência normalmente tem a ver com física e tal. Mas a questão é que ciência econômica é uma ciência, ciência política é uma ciência. É, tem a ciência relacionada a textos antigos, que é crítica textual. Tem a ciência histórica, né, que se analisa documentos históricos, fatos históricos, correlaciona os dados para conseguir contar o que realmente aconteceu em determinado período. Arqueologia é uma ciência, várias áreas são ciência, não são, não tem a ver com matemática e tal, mas são ciência, né? E aqui eles vão dizer que em outubro de 2020 ele está revestindo o Joe Biden para o próximo presidente dos Estados Unidos, né? E vai dizer que não foi a primeira vez que nós somos candidatos a um mais alto cargo eletivo de um país, né? Nem fomos a única publicação científica a fazê-lo, né? Aí ele vai falar que essa semana a Nature Behavior publicou um estudo sugerindo que o idoso da Nature em 2020 levou muitos apoiadores do agora presidente, ex-presidente, né, Donald Trump, a perder confiança na ciência e na Nature como fonte de conhecimento baseado em evidências, né? Então, tá dizendo que teve um resultado contrário, né? Pessoas que apoiavam ele e que perderam a confiança na Nature. E eu ia falar que apoiadores de Trump receberam um resumo do autor, mensagens transmitidas no tutorial e tal. E qual que é o ponto aqui? Eu vou continuar falando aqui que a Nature não costuma fazer endossos políticos e avaliamos cuidadosamente seus argumentos ao considerarmos fazê-lo, né? E aí vai falar, e quando a ocasião exigir, continuaremos a fazê-lo. Então, essa questão, jornais acadêmicos famosos, como a Nature, Science, é, outros jornais como The Lancet, aquele. é, não é um de medicina famoso também, que eu esqueci o nome, mas outros como que rosteiam esses jornais acadêmicos, eles deveriam endorçar questões políticas, né? Essa é a questão aqui, né? E a resposta, na minha opinião, é não. A gente pode fazer isso de uma forma bem simples. Se eu for aqui, é, Politics, é, Journals. Então, o primeiro ponto que eu queria dizer, né? Deixa eu pôr aqui, top politic academic. Primeiro ponto, na minha opinião, né? Porque tá errado isso daqui. Primeiro, o que é um presidente? O que é um líder de estado, né? É alguém que administra todos os departamentos do estado, né? Relacionado à educação, relacionado à receita que vai ser administrada, chamada de fazenda, né? Ministro da Fazenda, tem um cara focado na economia,
tem um cara focado nos esportes, enfim, tem vários departamentos. E o objetivo do presidente é escolher essas pessoas e administrar o Estado com o maior benefício para o maior número de cidadãos, né? Principalmente com o pobre, né? Que esse é o objetivo da democracia, né? De demos tem a ver com o povo em geral, né? Principalmente o pobre, no caso, que antigamente não tinha voz com relação a isso, né? Mas qual é o problema da Nature endossar candidatos políticos? A questão é que a Nature ele é um jornal acadêmico que é focado em ciências biológicas, é, exatas, é, também coisas relacionadas a temas bem diversos. Eles têm vários jornais acadêmicos diferentes, porém, eles não, é, eles não têm uma força tão grande econômica e política. Então, por exemplo, quem que entende de como quem é melhor para administrar o Estado, né? É claro que nem sempre essa é a opinião correta, mas se for uma análise verdadeira e honesta, um economista e um cientista político, geopolítico, pode falar melhor quem que é o melhor governador para determinado país. Eles têm como dar uma opinião concreta e verdadeira? Não, mas é melhor do que alguém que não sabe nada sobre esse tema. E é muito. E política tem muito a ver com uma coisa chamada virtude, né? Então, deixa eu só. Politics. Aqui, por exemplo, aqui, por exemplo, são alguns dos top jornais de política. Dá pra ver que a Nature não tá em nenhum deles, por exemplo. Political Geography, Politics Studies, British Journal of Political Science, American Journal of Political Science, British Journal of Political Science. Todos esses são jornais de política. E a Nature não tá em nenhum deles. Se eu for aqui no SciMyGo, para ver os melhores questões de citações e tal, H-Index, que indexa o número de citações ou também a, a quantidade de interações com o paper, né? Dá pra ver que American Political Science Review tá em primeiro, International Organization, várias aqui, e a Nature não tá aqui. Então, esses são jornais acadêmicos que eles conhecem esse tema, que eles podem falar mais propriamente de qual candidato, talvez na opinião deles, pode ser o melhor. Se eles não tiverem nenhuma questão política envolvida, né? Porque ciência, verdade, ela não tem um aspecto político. Porque, como eu vou falar depois, a política tem a ver com virtudes e morais. E essas morais não são ensinadas na faculdade. Então, alguém, por exemplo, que estuda física, ele sabe qual é o melhor presidente para ser eleito. Talvez ele vai ter uma opinião comum de um cidadão comum. Porque aquele que estuda física, ele não estuda política, ele não estuda história. Ele pode até saber isso. Mas ele não tá mais preparado que uma pessoa comum. A pessoa comum pode saber até mais que ele nesse tema. Uma pessoa de trabalho simples pode ser mais que ele nesse tema. Porque o tema que ele foca é física. Ele aprendeu isso. Aí alguém pode falar, ah, mas alguém que é mais educado consegue eleger melhor. Isso não é verdade. Uma coisa que, por exemplo, Sócrates falava, mas Platão vai ir contra isso no livro chamado O Estadista. Eu vou pôr em inglês, que é mais fácil de achar. Então, no livro The Statesman, eu vou pôr na Amazon. É um livro bem pequeno, na verdade, né? Do Platão, que fala sobre essa questão de como o estatista deve lidar com as coisas relacionadas à administração do Estado, né? E outro paper anterior a isso foi o Leis. Então, se eu pôr aqui Leis de Platão, que é um diálogo de Sócrates também. Deixa eu pegar agora na Amazon. Aqui já tem a Leis e Epinomes, né? Que é outro livro, pequeno. A Leis fala sobre o sistema em geral. E aqui inclui a questão de que aquele filósofo rei, o cara inteligente, que manja geometria, que manja aritmética, que estudou, por menos que ele seja capaz de melhor do que alguém que não sabe nada sobre esse tema, de dominar o Estado, a virtude política é muito mais importante do que a educação em si, porque é diferente de educação e educação moral. Educação moral você não aprende, você tem que escolher a sua educação moral. Mesmo que você aprenda a fazer o certo a vida toda, talvez você não faça o que as pessoas te ensinaram. E o Epinomist também fala sobre isso, só que fala mais sobre como
a questão da religião na relação a isso, né? Quando uma pessoa deve ser religiosa para ser um estadista bom. E no nosso contexto, seria uma pessoa que, por exemplo, um cristão, por exemplo, que segue as coisas corretas, ele tem muito mais chance de ser uma pessoa virtuosa do que uma pessoa que não tá nem aí pra nada e que não tem uma régua de moral forte. Não que uma pessoa que até não tenha uma regra de moral. Tem. Muitas têm, até mais do que alguns que se chamam, entre aspas, cristãos, né? Mas a questão é que é uma pessoa cristã de verdade, que realmente é cristã de verdade, que segue as coisas que está escrito. É uma pessoa muito mais é, qualitativamente moral do que uma pessoa que escolhe as coisas conforme a sua. Conforme o que ela quer, né? Mas depende, tem pessoas que não são e não são religiosas e são pessoas extremamente honestas e tal. Não tem nenhuma generalização aqui, né? Mas eu tô falando isso porque o Epínomes fala sobre isso. Essa não é Sócrates aqui, são outros caras que participam do diálogo, né? Mas essa é a opinião de Epínomes, né? E Platão tentou fazer, por exemplo, um estadista que fosse inteligente e tal, mas não deu certo. Enfim, por isso que faz isso nas leis, né? Outra coisa, Top Journals of Economics. Então a gente vai ver aqui, também nenhum jornal de economia tem algo da Nature aqui. Então, American Economic Review, Journal of Political Economy, Journal of Finance, Econométrica, nenhum a Nature tá aqui. Esses são os temas que são mais relacionados à presidência, porque são mais relacionados a um cara que administra o Estado. Alguém que estuda física e química sabe alguma coisa sobre quem é o melhor para ser eleito? Talvez não. Talvez menos do que a pessoa comum. Porque normalmente a universidade é tendida à esquerda no mundo todo. Pelo menos na maioria dos países. Na Europa e no Ocidente é assim, pelo menos. Talvez na Rússia seja diferente, no Japão seja diferente. Mas a tendência é a esquerda. Então já tem uma tendência política. Não é porque eles estudaram política, é porque ensinaram isso pra eles e eles acreditaram, né? Então, é porque eles estudaram livros de política, não é porque eles leram é, os livros tradicionais de política socráticos, os livros tradicionais de política do século XVI, não, perdão, XVII pra frente. É, não é porque nunca leram Adam Smith, nunca leram é, Leviatã, nunca leram nenhum livro do Marx e acham que eles estão certos, mas eles nunca leram. Que não é o tema deles. Pra que alguém estuda física vai ler isso? Talvez só por diversão. Mas eles não têm conhecimento nesse tema. Então, quem tem conhecimento é da área de economia e de política. Esses deveriam opinar. Eles têm conhecimento no tema. Talvez não que a opinião deles fosse a mais importante, mas a opinião da Nature, que não é forte nisso, em economia, em política, em pesquisa acadêmica nisso, ela não tem que falar sobre isso. Porque ela é focada em ciências exatas que não tem nada a ver com isso. Uma pessoa da área da física e biologia, ela não tem nada a ver com isso. Ela não sabe mais do que ainda o povo. Ah, mas alguém que estuda física é mais inteligente na área de física. Mas tem várias outras áreas. E também tem a questão das virtudes, né? Um livro chamado Simpósio, por exemplo, vários caras vão discutir junto com Sócrates, né? Eu pôr em inglês na Amazon. Nesse livro aqui, vários caras vão discutir com Sócrates, né, o que é virtude. Se é possível alguém ensinar a virtude. E a conclusão de Sócrates, embora a conclusão dele nunca é a opinião dele, né? É só tipo uma dialética, né? É que não, que é possível ensinar virtude, porque as pessoas na época pagavam, quer dizer, cobravam para ensinar jovens virtudes, né? Como ser um bom homem político, como ser moral. Só que Sócrates vai dizer que, tipo, às vezes você pode ensinar isso, mas a pessoa pode desviar totalmente disso, porque a moral é uma coisa muito mais complexa do que simplesmente você ensinar pra pessoa, e até a sua própria regra de moral pode ser errada. Você pode estar ensinando regras morais erradas pra alguém. Então, essa questão de que virtudes não podem ser ensinadas, porque todo ser humano ele é falho na sua forma de viver, né? O ser humano é pecador, então não tem como. Contém erros, né? Um ser imperfeito. Não tem como ensinar uma pessoa a ser perfeita politicamente. Com a decisão.
tomar. Então, por exemplo, quando o Bush, é, depois do atentado contra os Estados Unidos em 2001, é, armou uma guerra contra o Iraque, por exemplo. Será que essa era a decisão moral a se tomar? É uma questão política, né? Não é uma questão que você estudar física, matemática vai. Esses temas não têm a ver com isso. Como você decidir se você ataca não um país que te atacou. É uma decisão política. Tem que calcular os custos econômicos, os custos geopolíticos, né? O que isso vai acontecer, por exemplo, da guerra da Rússia, por exemplo. Quais são os custos geopolíticos que, que, o, que a Rússia teve que calcular do que aconteceria com as sanções que o Ocidente ia fazer. Então, tudo isso é uma questão que também envolve matemática, sim, porque a economia envolve matemática aplicada, né? É, então, os sistemas envolvem, sim, exatas também. Porém, quando um jornal acadêmico, que não tem a ver com o tema, endorsa candidatos, obviamente eles vão tender ao lado que beneficia eles, e não ao lado. Tipo, talvez a questão é que, tipo, não tem um lado certo aqui. Tem um lado que as pessoas gostam mais e gostam menos. Então tem um lado correto, na minha opinião. Então, eu creio que ambos fariam coisas que desagradariam uns e agradariam outros, né? Nesse caso do Biden e do Trump, né? Um na esquerda e um na direita, né? Especificamente, essa imagem fala muito sobre isso, né? Então, qual que é a minha opinião, né? Eu creio que a gente não deveria endossar candidatos políticos em nenhum jornal acadêmico. Science, The Lancet, né? PLOS ONE, ou sei lá o que for. Nenhum jornal acadêmico deveria endossar candidatos políticos, a não ser aqueles que manjam disso. Talvez de economia e de política poderiam escrever papers, notícias, né? Falando sobre esse tema do ponto de vista científico da natureza do Estado, né? O presidente, ele é um administrador do Estado, né? Ele manja sobre negócios. O presidente é um cara que ele manja como administrar o seu Estado, né? No livro, por exemplo, O Econômica, várias recomendações aqui de Xenofonte. Sócrates vai falar, né? Do Xenofonte, mas o Sócrates está no diálogo. Ele vai falar sobre essas questões relacionadas ao Estado, né? Ao ponto de vista estatal. Uma pessoa que administra o poder público, uma pessoa que manja de administrar o privado também. Se uma pessoa ela é um mau administrador privado, né? Das suas coisas relacionadas a empresas e coisas do tipo, ele vai ser um péssimo administrador também público. São coisas diferentes, mas tanto que em Atenas, em uma das épocas, né, para você ter uma posição de legislador de um estado, que era uma democracia, né, pseudo-democracia, é, era uma polity na prática, né, democracia na oligarquia, você era obrigado a ter tido um negócio antes, e pelo que parece, tinha que ter 10 anos de que você teve um negócio, e obviamente tinha que ser próspero e tal, porque você lida com administração, né? Agora, elege um cara, por exemplo, que não tem nenhum conhecimento de administração, nenhum conhecimento relacionado a esse tema, a economia, a política de verdade, a como falar em público, que retórica é extremamente importante. Então, o Biden, por exemplo, ele não sabe falar, ele tá, parece uma múmia, e é isso, tipo, todo mundo sabe isso. É uma crítica óbvia, né? Que ele não é bom em retórica, ele não é bom em tomar decisões, ele é um péssimo administrador. E isso totalmente sem nenhum espectro político, do ponto de vista econômico e visual também. Ele é um péssimo estadista. Tá muito velho também, né? Talvez mais novo seria melhor, enfim. Mas ele é um péssimo estadista. Eu creio que Platão, e, no caso, perdão, Sócrates concordaria com isso, né? Não sabe administrar bem, isso é patente, né? Só pela retórica dele já dá pra ver que ele não sabe como falar, que é um instrumento mais importante do político. É falar em público, é falar sua opinião, é dar argumentos. E ele não sabe fazer isso. Então esse é o problema. Então, eu creio que cada um fica com a sua área.
Quem é da área de ciências biológicas, química, física, fala sobre temas relacionados a isso. Agora, se é da área de política, fala sobre temas relacionados de economia, fala sobre temas relacionados a isso. Mas o problema é quando quem não tem moral no tema quer endossar alguém por razões é, de agendas políticas próprias, que não tem nada a ver com a qualidade do estadista, mas sim com é, sua visão política que tem muito bias, né? Ela não é honesta, vamos assim dizer. Simplesmente a opinião das pessoas, opinião da majoritária acadêmica, né, que é a esquerda. Então, no geral, na minha opinião, é, eu creio que somente jornais acadêmicos de economia e política poderiam opinar sobre esse tema. Então é isso. Até o próximo episódio.